Oi, gente, meu nome é Rossana, eu sou instrutora de Mindfulness e Meditação, formada pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em Neurociências, Psicologia Positiva e Mindfulness pela PUC do Paraná. E eu queria começar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar no termo VUCA? Ele é composto de 4 palavras em inglês, que eu vou fazer a tradução para vocês. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E da onde veio esse termo? Esse termo ele surgiu no final dos anos 80, começo dos anos 90. Ele foi cunhado pela escola militar, pela escola de guerra dos Estados Unidos, logo após o término da Guerra Fria, quando era bem polarizado a divergência entre Estados Unidos e União Soviética. Com o final da Guerra Fria, as ameaças, o ambiente, as probabilidades do que vinha a acontecer ficavam muito mais complicadas. Então os militares resolveram estudar esse ambiente e ter toda uma teoria sobre esse ambiente para que eles pudessem planejar melhor os seus movimentos de guerra. Então, na verdade, o VUCA surge de uma necessidade dos militares para eles se prepararem para lidar num ambiente onde não eram tão claros agora os desafios, as ameaças, quanto antes. E a partir da compreensão desse conceito, outras áreas foram adotando o termo VUCA no sentido de estudar os ambientes onde as coisas se passam, como os negócios, a psicologia, a educação. Então, o que antes era só um termo restrito à parte militar e à parte da guerra, passou a ser utilizado para descrever outros tipos de ambiente. E que tipo de ambientes são esses? Ambientes onde existem mudanças rápidas e imprevisíveis, ambientes onde não há clareza sobre as perspectivas de um futuro, ambiente onde existem múltiplos fatores interconectados que interferem um pouco na interpretação do significado de tudo isso, e também esse termo é usado onde existem situações ambíguas e as respostas não ficam tão óbvias às perguntas. Então a gente vê que esse cenário do pós-guerra ele acabou influenciando bastante o cenário onde nós vivemos hoje. E isso não precisa ser em ambientes estressantes ou diferenciados. Vamos pensar assim, quando você sai do trajeto da sua casa para o seu serviço, você entra num ambiente VUCA, você nunca sabe o que você vai encontrar no trânsito. As cobranças profissionais dentro da empresa, as modificações de mercado, de atendimento ao cliente, a própria imprevisibilidade da convivência com as pessoas. Às vezes a gente chega e encontra um amigo de mau humor, um amigo que não está bem, e a gente vê que esse termo VUCA está bem adequado a todas as adversidades que a gente se depara na nossa vida cotidiana. E a neurociência também começou a afetar como os efeitos desse mundo VUCA têm afetado o funcionamento do nosso cérebro. O vídeo de hoje em especial ele está baseado nas pesquisas da neurocientista Amish Jha, que tem como foco de atenção a pesquisa sobre atenção, meditação e resiliência cognitiva, e que tem estudado os efeitos desse mundo imprevisível, caótico, ambíguo no nosso cérebro. Então o trabalho de Amish Jha está focado em 3 pontos principais: atenção, meditação e mindfulness e neurociência. No que se refere à atenção, a Amish Jha investiga como os mecanismos neurais ligados à atenção, eles funcionam dentro do cérebro, principalmente no sentido de observar como o cérebro seleciona e processa informações relevantes, enquanto ele vai ignorando as distrações. Nessa observação, ela também estuda como a atenção é afetada em ambientes onde o estresse é muito alto. Por exemplo, reuniões de cúpulas militares, cirurgias de alta complexidade, salvamentos realizados pelos bombeiros. Dr. Amish Jha,
ela percebe como o estresse afeta o funcionamento do cérebro desses profissionais e o que esse afetar pode significar em termos de tomada de decisão, desempenho e a própria atenção. No que diz respeito à meditação e mindfulness, a Amish já percebeu que ela conseguia comprovar, por efeitos observados no próprio cérebro, que a prática regular de mindfulness melhora o nosso foco, reduz a nossa divagação e aumenta a nossa clareza mental. Inclusive, ela elaborou treinamentos para esses profissionais aí de áreas que exigem alta performance ou que passam por grande estresse, e ela percebeu que militares, profissionais de saúde, líderes organizacionais e toda uma série de profissionais, quando fazem práticas regulares de mindfulness, então ela elaborou um protocolo de mindfulness, ou seja, um programinha para que eles passassem por ele, ela percebeu que todos os profissionais que têm essa prática mindfulness, eles divagam menos, têm mais atenção, mais clareza mental e estão muito mais preparados para tomar decisões. Inclusive, todos esses profissionais tiveram uma redução bastante grande na carga de estresse que eles apresentam no cotidiano. E como tudo isso foi percebido? Através de estudos da neurociência. Então a Amish Jha, ela usa equipamentos de ressonância magnética de última geração para estar observando esse cérebro em funcionamento e perceber, sim, o que acontece após a exposição de uma pessoa, seja em uma sessão de mindfulness, seja num protocolo elaborado especialmente para aquela pessoa. Em todos esses estudos, ela percebeu que as pessoas que praticam mindfulness têm mais resiliência cognitiva, ou seja, mais facilidade de manter o pensamento limpo, organizado, de poder unir as informações necessárias para tomar conclusões, tem mais clareza mental e tem muito mais foco em situações desafiadoras. Então, num mundo cheio de volatilidade, de incerteza, de complexidade, de ambiguidade, a nossa atenção ela é facilmente prejudicada. A atenção é como uma lanterna que ilumina o que é mais importante para nós em cada momento. Então, imagina que você está numa festa. Som, conversas, barulho de copos, pessoas conversando ao seu redor e você está conversando com um amigo. A sua atenção nesse momento, ela é capaz de colocar um foco total na voz do seu amigo e isso faz com que essa voz se amplie dentro desse ambiente onde você está inserido e todos os outros barulhos e estímulos são diminuídos. Então a sua atenção traz foco para aquilo que é importante e desfoca tudo aquilo que não é importante. Mas no mundo VUCA a atenção sofre um grande baque. É difícil manter a atenção quando você está num mundo de imprevisibilidade, de ambiguidade, de expectativas do que se vai acontecer. Então a Amish Jha, no estudo da atenção, ela destacou 10 pontos importantes e nós vamos falar sobre eles para que a gente entenda melhor como que funciona o nosso processo de atenção. O primeiro ponto é: a sua atenção cria a sua realidade. Bom, a atenção é um mecanismo fundamental que resolve um dos grandes problemas do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele capta absolutamente todas as informações do ambiente no qual ele está inserido. Então eu estou gravando aqui, estou num foco de atenção com a câmera e com o conteúdo que eu tenho que passar para vocês, mas a tudo que meu cérebro está exposto nesse ambiente, ele está recebendo e captando essas informações. Então a minha atenção, ela faz um mecanismo de seleção e põe o que realmente importa, o que é realmente importante para que meu cérebro foque os meus recursos cognitivos de movimentação, de fala,
de organização e desfoque de todos os outros estímulos que estão aqui presentes, mas que não são importantes para o objetivo do momento. Então a gente percebe que a atenção ela faz o papel de filtro para não sobrecarregar esse cérebro e tornar ele incapaz de funcionar. Porque se ele tivesse que processar e dar lógica a tudo isso que ele está captando agora, com certeza ele não tem nosso cérebro não tem um processador suficiente para concluir tudo o que está acontecendo aqui no mesmo instante. Então é a atenção que permite a gente selecionar e direcionar os nossos recursos computacionais do cérebro para um subconjunto menor de informações e que esteja adequado ao objetivo, ao foco que eu tenho nesse momento. Isso permite com que eu tome decisões, observe, analise, reflita com muito mais propriedade do que se eu tivesse ocupada em processar todo esse número gigantesco de informações ao qual nesse momento eu estou exposta e vocês estão expostos também. Então a atenção permite que eu me foque num objetivo específico, num problema específico, que pode estar acontecendo no presente, e assim deveria ser. A gente devia ter atenção ao nosso presente para tomar as melhores decisões para um futuro, mas a minha decisão também pode se focar num passado agradável, onde eu tenho lembranças, ou, o que é pior, ela pode se focar num evento onde a gente sente culpa, onde a gente teve algum trauma, onde a gente sofreu, e pode nos levar a ficar reprocessando essas informações novamente. Então a gente vê como a atenção nossa, ela é bastante poderosa. É ela que determina a experiência que a gente está vivendo momento a momento, fazendo com que a gente perceba, sinta, lembre, pense e faça aquilo que é mais importante para nós, aquilo que nós definimos como importante. Por isso que a atenção cria a nossa realidade. O segundo item é: sua atenção é vulnerável ao estresse. Então a atenção, como a gente viu no item 1, ela pode ser comparada aí a um superpoder do nosso cérebro. Mas, como todo superpoder, ela tem a sua criptonita. Então ameaças, mau humor e estresse são a criptonita da nossa atenção. Essas emoções, elas sequestram a nossa atenção para determinados movimentos, comportamentos, lembranças, e elas fazem com que eu perca a capacidade de estar atento ao que está acontecendo no meu momento presente, ou mesmo àquilo que eu selecionei para que seja feito naquele momento. A ansiedade, por exemplo, que está ligada ao estresse, ela sequestra totalmente a nossa atenção. Se a gente está ansioso por um acontecimento, por fazer uma prova, por uma viagem, a toda hora aquele fato que está gerando a ansiedade em nós, ele salta no nosso cérebro e nos distrai daquilo que nós selecionamos fazer. E isso pode comprometer gravemente o desempenho na nossa vida. Inclusive, as crises de ansiedade, elas afetam bastante a produtividade, o relacionamento e o próprio bem-estar do indivíduo com ele mesmo, devido a todo momento a mente trazer à tona esse acontecimento, desfocando-nos, nos distraindo daquilo que nós estamos fazendo. Terceiro item: sua atenção é limitada. Então é o seguinte, para o nosso cérebro funcionar, existe algo chamado memória de trabalho, que faz uma parceria essencial com a atenção. É essa memória de trabalho que permite que você faça alguma coisa com as informações nas quais você se concentra. É a memória de trabalho, por exemplo, que permite que a gente guarde um código que vem lá nas nossas mensagens de celular para a gente validar a conta do banco. Mas aquele código, se eu te perguntar qual foi o código que o Google te mandou ontem para validar a conta, você não lembra. Se eu te perguntar quais foram os últimos 4 dígitos que o seu banco te deu para você validar uma operação, você não lembra.
Então, a memória de trabalho, para a gente entender ela um pouquinho melhor, vamos imaginar que ela seja aquele quadro de avisos branco que a gente costuma colocar na parede para fazer as anotações. Só que a memória de trabalho, o quadro de avisos é bem pequeno. Nele cabem no máximo 3, 4 avisos curtos. E o pior, quando a gente escreve esses avisos no quadro, a tinta que a gente usa para escrevê-los, ela tem curta duração. Então, rapidamente, ela se apaga. E esse apagar leva uns 3, 4 segundos. Isso quer dizer que então a gente consegue manter o foco durante esse tempo nas informações que são cruciais, mas esse foco é temporário. Então, para que uma informação ela não desapareça rapidamente da minha mente, eu preciso estar alimentando ela frequentemente. Por isso que a gente se distrai durante uma meditação, porque eu coloco lá o foco. Bom, vou permanecer sentada, relaxada, respirando. 3 informações lá na minha memória de trabalho. As informações foram registradas, mas daqui a pouquinho elas precisam ser reescritas. Opa, deixa eu continuar aqui. Sentada, relaxada, mantendo foco na respiração. Senão, rapidamente elas são substituídas por outras informações. É como se a gente precisasse ficar reescrevendo a todo momento aquela informação que é a minha memória de trabalho no momento. E aí você pode me perguntar assim, mas Rosana, e aqueles monges do Tibete que passam meditando 5, 6, 7 horas por dia? Como é que eles fazem se a nossa memória de trabalho funciona dessa forma? A memória de trabalho deles funciona da mesma forma, só como eles têm um treinamento de atenção bastante intenso, é como se eles fossem capazes de reescrever essa memória de atenção rapidamente. Nós levamos muito mais tempo. Então, essa memória de atenção deles é reescrita e o objetivo reafirmado de atenção em segundos ou até em frações de segundos. Enquanto para nós, a nossa dispersão ela leva muitos segundos e pode inclusive levar minutos. Quantas vezes você já não tentou fazer uma prática meditativa, começou a fazer a prática e só percebeu depois de algum tempo que a prática guiada que você estava ouvindo já tinha terminado. Graças ao treinamento de atenção deles, essa atenção permanece por mais tempo. E isso nos leva para o 4º item. Sua atenção divaga frequentemente. Os estudos que a doutora Já fez sobre atenção revelam que praticamente 50% do nosso tempo nós estamos distraídos e que os maiores causadores da nossa distração são os nossos pensamentos e as nossas preocupações. Então a gente está sempre pensando em outras coisas, preocupadas com o futuro, lembrando do passado, e isso faz com que eu não esteja presente no momento em que eu estou executando algo, e isso pode acontecer que eu cometa erros, por exemplo, quando eu me corto na pia, quando eu entro numa rua errada no caminho, quando eu esqueço de alguma coisa que eu estava indo fazer. Então a minha atenção, devido a esse processo de falta de treinamento dela, de eu ter uma mente que está acostumada a fazer o que quer, a minha atenção ela é muito pequena. E todos nós já comprovamos isso. Quem já não precisou voltar e reler várias vezes um parágrafo porque estava pensando em outra coisa? Ou então, quem já não saiu, por exemplo, do quarto para ir até a cozinha pegar alguma coisa, chegou na cozinha e não lembra o que veio pegar? Porque a nossa memória de trabalho rapidamente foi apagada, substituída por uma outra ideia, e a gente não lembra o que a gente estava pensando. E por que isso acontece? E isso nos leva ao 5º item sobre a atenção. Sua atenção está ligada às emoções. Então, a atenção e a emoção ela também estão profundamente conectadas. Para a gente lembrar de um acontecimento feliz ou de algo triste que se passou com a gente, eu preciso de um movimento de atenção e preciso da memória de trabalho. Eu preciso trazer à tona essas informações e ocupar minha mente com elas, deixando em segundo plano aquilo que eu estou fazendo ou aquilo que eu me predispus a pensar. Então,
quando eu recruto uma lembrança ou eu uso a minha imaginação projetando o futuro, eu ocupo a minha memória de trabalho com essas informações e estar no momento presente é praticamente impossível. Então, por exemplo, quando nós estamos muito nervosos e precisamos nos acalmar, eu preciso tirar o foco de atenção das informações ou das emoções que geraram aquele meu nervosismo e colocar o foco em outras informações para que aquilo mude. Eu preciso guiar aquela lanterna que é a minha atenção para um ponto específico. Então, no caso do nervosismo, talvez eu precise lembrar de algo positivo, eu precise desfocar do que está acontecendo, ou precise parar, pensar e falar, bom, peraí, será que eu tenho motivo de estar tão nervoso? E vai ter que refletir sobre pontos que podem fazer com que eu me acalme. Então a gente percebe que eu preciso levar a minha atenção de um ponto para o outro. Por isso que as técnicas, por exemplo, para trabalhar as crises de ansiedade e as síndromes de pânico são sempre técnicas que exigem um foco de atenção. Então, qual é o conselho dos psicólogos e dos psiquiatras? Bom, você está percebendo que a crise de ansiedade está chegando, você está percebendo que aquilo pode desencadear um momento mais complicado de ansiedade, começa a focar na sua respiração. E aí tem toda uma fórmula de tempos que você tem que contar, inspirando, segurando a respiração e expirando. Quando eu tenho que me ocupar de inspirar, contar, segurar o ar, contando, e expirar, segurando, contando também os tempos, vocês concordam comigo que minha memória de trabalho tem aí 4 informações e, portanto, para eu seguir fazendo isso, aquilo que me causou nervosismo deixa de existir dentro da minha memória de trabalho? Então, é essa técnica baseada justamente nesse aspecto da atenção que faz com que a maioria das pessoas, mantendo o foco na sua atenção, evitem crises muito graves de ansiedade. Essas técnicas respiratórias, elas têm a atenção como combustível. Agora, se esse combustível estiver em falta, ou se ele estiver ocioso, se eu estiver me ocupando nos pensamentos ruminativos, na minha autocrítica, no meu julgamento, nas lembranças de tristeza, nos meus traumas, eu não vou ter recurso cognitivo para regular eficazmente as minhas emoções, e então, portanto, o meu nervosismo ele não vai passar. E isso não acontece só com emoções fortes, como uma crise de ansiedade. Quem já não teve que estudar para uma prova e não conseguia focar a atenção, ou porque estava na expectativa de chegar alguém em casa, ou porque estava com uma dor de barriga, ou porque estava nervoso, porque precisava tirar uma determinada nota para fechar o seu semestre. Então a gente vê que o menor desequilíbrio emocional ele pode sequestrar totalmente a nossa atenção. O próximo ponto, é o 6º ponto, ele diz o seguinte: sua atenção é essencial para a conexão. Então, prestar atenção é uma das maneiras mais atraentes da gente mostrar interesse, cuidado e amor pelas outras pessoas. Quando a gente está conversando com alguém, atento, a gente vai usando a nossa memória de trabalho para dar forma, para criar um modelo mental de comunicação entre essas duas pessoas, para que a gente se faça entender e também para que a gente consiga entender o que vem do outro. Então você vê, a memória de trabalho ela é totalmente recrutada no momento que a gente está conversando com atenção. Se isso não acontece, nós dois não estamos na mesma página, não estamos no mesmo quadro mental. E um nem ouve o que o outro está falando. Por exemplo, numa discussão entre duas pessoas, onde a emoção está ali sequestrando a atenção, ninguém nem está ouvindo o que o outro está falando. Ele está simplesmente trazendo à tona lembranças de traumas, de tristezas, de amarguras,
de todas as coisas que estão incomodando na relação, que estão sendo colocadas ali como uma lista, ou seja, você está recrutando das suas memórias uma série de itens e você não está ouvindo o que o outro está falando. Então, quando um está preocupado com o seu próprio quadro branco, a comunicação não acontece, justamente por falta de atenção. Se a gente lembrar da questão da memória de trabalho, a gente vê que estar presente conversando com o outro requer de nós muita atenção. Exige realmente que a gente esteja comprometido com esse diálogo, porque como as informações são substituídas rapidamente e numa conversa a gente tem uma série de informações, se eu não estiver atento, a comunicação e a percepção do que o outro pode dizer pode ser muito difícil. Lembrando que a gente viu lá no primeiro item, quem faz o filtro de tudo isso, de todo esse processo da nossa conversa, é a atenção. Ela que faz o papel de filtro, que diz, preste atenção nisso aqui que é importante. Vamos entrar agora no 7º item, dos itens estudados pela doutora Já, que é sua atenção pode viajar no tempo. E isso a gente comprova a todo momento. A coisa mais difícil é que eu realmente esteja onde eu estou, a que eu realmente esteja presente no momento do agora. Nós já vimos que a atenção se desloca para as lembranças do passado ou ela embarca na nossa imaginação planejando e visualizando um futuro. Então a minha atenção, ela viaja nesse tempo e geralmente eu perco o foco daquilo que eu estou realizando. Num mundo VUCA, cheio de instabilidades, de inconstâncias, de ambiguidades, onde eu não consigo ter clareza das informações a ser selecionadas para prestar atenção, isso é ainda mais potencializado. Porque no mundo VUCA, ou a gente ansiava por um mundo que, como ele costumava ser, para ter uma instabilidade, ou a gente está se preocupando com o futuro porque não sabe, frente a essas condições que estão apresentando, o que será esse nosso futuro, ou às vezes a gente está catastrofizando uma situação que não é bem assim, porque esse viajar no tempo impede que eu realmente faça uma análise do que está acontecendo no momento presente, que eu use as informações para ter uma boa visão do que está acontecendo e para poder tomar decisões mais adequadas. Então toda a incerteza desse mundo VUCA que a gente fez nos torna muito mais propensos a repetir vários cenários possíveis repetidamente na nossa mente ou ficar num saudosismo lembrando, nossa, se voltasse ali atrás no passado, se eu tivesse feito, se as coisas estivessem diferentes, e impossibilita que eu esteja maduramente observando e tomando decisões. E a gente sabe que é assim que acontece na nossa vida. Eu estou assistindo um filme, se eu estou lá pelo menos no stream, eu paro e volto uma cena porque eu perdi o que estava acontecendo. Às vezes eu peço uma pessoa repetir o que ela acabou de dizer porque a minha cabeça estava em outro lugar. Então, as informações vêm sendo trazidas pela nossa mente a todo instante e eu preciso ter atenção para qual é meu propósito, é o meu objetivo, para que realmente eu viva aquele momento e desfrute de tudo que ele pode me ensinar ou desfrute de tudo aquilo que ele pode me proporcionar. E dentro desse aspecto é muito interessante a gente perceber, e é muito triste a gente perceber, que de 70% a 80% dos momentos presentes não são vividos por nós. A gente os perde, atentos aos nossos pensamentos, atentos às nossas preocupações, e deixamos passar oportunidades, e deixamos passar ensinamentos importantes, deixamos de curtir avidamente aquele instante que nunca mais vai se repetir, porque nunca mais as condições vão ser as mesmas. Vamos agora para o 8º ponto. Sua atenção é facilmente enganada. Então a gente viu
o nosso cérebro ele vai criando simulações de coisas que estão acontecendo, que na verdade não estão acontecendo naquele momento. Nessa viagem que ele faz entre presente e passado, eu me envolvo nesse cenário que minha mente está criando e eu me desligo do cenário onde eu realmente estou atuando, e aí minha mente é facilmente enganada. Quantos de nós já não ficamos tão perdidos no nosso pensamento que alguém está conversando com a gente e a gente nem está ouvindo? Quantos de nós até sofremos por uma situação que está sendo criada na nossa mente? Hoje em dia não, mas eu lembro de eu muito pequena, quando eu brincava com as minhas bonecas, ou quando eu estava imaginando uma situação, aquilo parecia tão forte para mim, e às vezes eu estava imaginando uma situação triste ou catastrófica, que eu chegava a chorar. Então veja só, eu produzia uma reação no meu corpo de algo que nem estava acontecendo. Isso porque a minha mente ela não consegue distinguir o que é realidade do que é uma simples imaginação, porque os processos são os mesmos dentro do cérebro: atenção e memória de trabalho. Eu seleciono as informações e ponho o foco nessas informações que foram selecionadas. Isso pode ser muito positivo, nós já vimos isso em episódios anteriores, de usar a minha imaginação para ir preparando uma realidade neuroquímica e hormonal no meu organismo para quando isso aconteça. Uma forma de eu selecionar informações, de eu rever aprendizados para eu estar preparado para uma situação, mas isso pode ser muito ruim quando eu fico revivendo traumas, revivendo situações que foram desastrosas, e isso me traz culpa, autocrítica, isso paralisa os meus movimentos. Então eu preciso estar muito atento a não me deixar enganar pela minha atenção. E para isso eu preciso estar no momento presente. E imagina só, isso é mais importante ainda, se eu fico revivendo situações que não são boas, situações traumáticas, se eu fico catastrofizando situações, se eu fico elencando tudo que vai dar de errado e meu cérebro ele não sabe a diferença entre imaginação e realidade, ele está produzindo adrenalina e cortisol em excesso que não serão usados de verdade, mas que estão desgastando o meu corpo com uma reação que não vai realmente se efetivar. E isso com certeza vai me adoecer emocionalmente, mentalmente e muitas vezes fisicamente. O penúltimo item, o 9º item é: sua atenção pode ser um mau chefe. E por que ela pode ser um mau chefe? Porque quando a gente está sob estresse, a nossa atenção pode nos levar a fazer coisas que realmente não são do nosso interesse. Então, como eu disse no item anterior, o estresse gera um monte de cortisol, um cortisol além do necessário, porque o cortisol também tem um episódio aqui só no canal falando do cortisol, é extremamente importante para a nossa evolução, para a nossa movimentação, para a gente ter energia para conseguir os nossos objetivos, mas ele em excesso, ele traz estresse. E o estresse, ele degrada a nossa capacidade cognitiva, ou seja, ele degrada a nossa capacidade de pensar com coerência, com início, meio e fim, selecionando as informações que são importantes para eu viver aquela situação. E pode trazer para a nossa memória de trabalho informações que não são boas e que não vão nos ajudar. Por exemplo, eu me propus a fazer uma dieta. Esse está lá no meu objetivo. Eu estou me mantendo, eu estou fazendo exercício, eu estou regulando o que eu como. Mas aí, frente a uma emoção, nós já estudamos aí os efeitos da emoção sobre a atenção, eu tomo uma decisão equivocada. Eu vou comer um doce agora porque eu mereço. Se eu não comer um doce agora, eu não vou aguentar. E na verdade não é isso. Eu preciso ter uma outra postura. Se eu tivesse atenção àquela situação, eu ia ver assim, não é comer o doce, não é saindo da dieta que eu vou resolver essa situação ou que eu vou sentir satisfação.
eu vou ter que ter uma outra postura, eu vou ter que tomar umas outras decisões, ou eu vou ter que me acalmar, ou eu vou ter que parar e colocar o foco em algo que seja positivo para eu dar uma respirada e continuar. Então a gente vê que o estresse pode influenciar muito nas minhas decisões e, portanto, a atenção a isso que não tá bom, que tá me estressando, pode me levar a tomar decisões que não são tão boas para mim. Depois de todos esses pontos importantes para a gente entender como a nossa atenção funciona, o 10º aspecto é bastante importante. Sua atenção é treinável. A doutora Amish já conseguiu comprovar nos seus estudos de observação do cérebro através de ressonância magnética que aqueles que fazem exercícios de atenção plena, ou seja, que fortalecem a sua capacidade de atenção, protegem essa sua luz, esse seu foco e estão nesse mundo VUCA muito mais aptos a viver o momento presente e aproveitá-los. A prática da atenção plena, que é um dos objetivos da Mindfulness, ela consiste em a gente manter a atenção no momento presente, sem julgamento, sem elaboração, sem reatividade, e isso vai formando em nós uma espécie de armadura mental contra alguns hábitos que todos nós temos que são muito prejudiciais à nossa mente, que é a divagação, a ruminação e a catastrofização. Então, a prática de atenção plena, ela ajuda a restaurar a nossa atenção para que a gente possa regular as nossas emoções, permitindo que elas surjam na nossa vida. É óbvio, o externo sempre nos afeta e sempre vai gerar em nós uma reação, mas também permite que elas desapareçam rapidamente por causa da nossa atividade mental ordenada. As práticas de atenção plena também nos treinam para manter a nossa atenção nesse momento presente, aumentando a nossa capacidade de manter a consciência do que está acontecendo na nossa mente e que a gente não seja facilmente sequestrado ou enganado por ela, acreditando que a realidade que nós vivemos são aquelas que os nossos pensamentos estão nos mostrando. E o que é muito, mas muito mais importante, práticas de atenção plena, que duram em média 10 a 12 minutos, realizadas de 3 a 5 vezes por semana, em um mês, já tem um resultado notável na nossa capacidade de atenção, transformando o nosso cérebro. Mais ainda, uma prática de atenção plena bem feita, ela tem resultados imediatos. Vou contar para vocês uma história que chegou até mim pela própria pessoa. Ela teve uma arritmia cardíaca e ela ficou bastante preocupada, foi parar no hospital e tudo mais. E ela resolveu assistir um episódio aqui do meu canal e fazer uma meditação logo em seguida. Ela mediu os batimentos cardíacos dela lá pelo monitor caseiro antes de começar a prática e mediu depois que essa prática foi realizada. E os batimentos cardíacos tinham diminuído bastante, voltando quase ao equilíbrio. Veja só como quando eu foco a minha atenção em algo que me desfoca de um problema ou de algo que não está me fazendo bem, como eu tenho resultados praticamente imediatos. Então, o que a gente pode concluir de tudo isso que a gente estudou, desses aspectos que a Amish já traz para a gente sobre atenção? Então, é preciso saber ter a atenção para que ela realmente, a gente use esse instrumento super poderoso que define a realidade onde a gente vive, para que ela nos traga frutos muito positivos. E essas práticas meditativas como a Mindfulness, e aqui especificamente a Mindfulness, são maravilhosas para realizar esse trabalho. A longo prazo, não vai precisar de um psicólogo, nem de um exame de ressonância magnética. Você vai perceber
que a sua confusão mental começa a desaparecer, que você vai tendo mais atenção e que a sua memória de trabalho está mais protegida e fortalecida por essas práticas. Você vai perceber que a divagação mental ela diminui e vem uma sensação de clareza, de bem-estar, que são bem mais constantes na nossa vida. Vai perceber que ansiedade, depressão começam a ser momentos muito isolados e muito esparsos, que o nosso sono começa a se regular melhor, porque a gente consegue definir essa memória de trabalho melhor. Agora é hora de dormir, agora eu estou relaxando, eu estou fechando os olhos e a minha atenção, a minha mente não fica me sequestrando a atenção com pensamentos aleatórios ou preocupações. Então, desse estudo todo realizado por essa neurocientista, o que a gente pode concluir? Para onde quer que a minha atenção vá, o meu cérebro a acompanha. Isso é um fato. Para onde quer que a minha atenção vá, o meu cérebro a acompanha. E vai funcionar de acordo com essas informações que a minha atenção está selecionando. Vai ativar mais a amígdala, que vai trabalhar com o meu estado emocional, vai ativar produção de hormônios que nos preparam para fuga e luta, vai trabalhar no sentido de aumentar nosso batimento cardíaco, a nossa frequência respiratória, para nos preparar para algo que pode vir a nos acontecer. Então, a atenção, como a gente já viu num dos pontos, define a nossa realidade de vida. E saber disso é fundamental para que a gente construa a nossa vida como a gente quer, para que a gente defina a forma como a gente quer viver, para que a gente aprenda a prestar atenção naquilo que a gente quer ter como realidade da nossa vida. Ou seja, para que a nossa atenção ela esteja direcionalmente, intencionalmente focada para os pontos positivos e otimistas da vida. Não que a gente vai esquecer as nossas dificuldades, não que a gente vai deixar de lado os nossos problemas, mas focando no positivo é muito mais fácil. Frente a situações estressoras, dificuldades e problemas, eu ter a atenção naquilo que vai me ajudar a resolvê-los e não naquilo que vai catastrofizar ainda mais, potencializar ainda mais esse problema ou nos paralisar, fazendo com que a gente não faça nada para que aquilo evolua para uma oportunidade de crescimento e de resolução da nossa própria vida. Então a gente vê que nós temos o poder de usar a nossa atenção para escolher como a gente quer viver. Aqui no canal você vai encontrar várias práticas, acho que nós temos mais de 30 práticas de meditação mindfulness que vão te ajudar a treinar a nossa atenção. Na sequência desse vídeo, a gente vai ter uma prática mindfulness bastante curtinha, ela tem duração aí, eu dei algumas instruções, mas na sequência ela tem uma duração de 3 a 4 minutos para você começar a treinar a sua atenção. E essa prática, ela foi inspirada nos protocolos que a doutora Amish já usa para treinar esses profissionais que estão sob alto estresse, principalmente militares, para que eles tenham foco, atenção e capacidade de decisão para o melhor. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha aí pra gente, faz um comentário, porque tanto o joinha quanto o comentário sinalizam para o YouTube que esse é um conteúdo relevante e que merece ser sugerido para que outras pessoas vejam. Se você conhece alguém que vai ser beneficiado por esse conteúdo, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para saber quando tem vídeos novos, apesar que a gente é bem constante aí nas datas, mas se você está desatento ao calendário porque a sua atenção está em coisas que você considera mais importantes, o YouTube vai te avisar quando tem um vídeo novo. Antes de começarmos a nossa prática meditativa, é importante fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, essa prática meditativa é uma prática de treino de atenção. Portanto,
O seu foco deve estar em manter a sua atenção e não em se preocupar em quantas vezes ela é desviada. Você está treinando manter o foco, e o importante é manter o foco neste objetivo. Não se preocupe se sua mente divagar muitas vezes. Esse exercício é um pouquinho diferente daqueles que você costuma ver no canal, que são mais longos e exigem um relaxamento corporal mais longo. Siga as instruções desta prática e ouça durante 2 ou 3 dias essa meditação guiada. Depois disso, procure se autoguiar, ou seja, de você mesmo conduzir mentalmente esta prática, porque aos poucos você vai ser capaz de aumentar os tempos de observação de cada uma delas e tornar-se ainda mais atento. A cada dia, procure manter-se mais tempo treinando a sua atenção. Um bom indicador de que seus esforços de manter a atenção já não estão mais surtindo resultado é quando está muito difícil trazer de volta a mente para o foco de atenção, ou seja, ela está te trazendo cada vez mais estímulos diferentes para que você divague do objetivo que você escolheu. Você perceberá, se for persistente, que a cada dia você fica mais tempo treinando a sua atenção. Uma dica importante: evite fazer essa prática deitado. Procure estar sentado num local confortável, onde você consegue colocar os seus pés no chão, consegue apoiar bem as suas costas, não esteja tão frio, não esteja tão barulhento, mas evite estar deitado. A prática de atenção, ela é muito mais facilmente executada quando o seu corpo está numa posição que exige atenção para ser mantida. Agora vamos lá? Agora é hora de prática. Então feche os seus olhos, faça uma respiração mais profunda. E comece a observar no seu corpo onde a sua respiração, onde o seu respirar é mais facilmente sentido. Os efeitos da respiração podem estar na percepção do ar entrando e saindo da sua narina, podem estar numa movimentação corporal de abdômen, ombros, peito quando você respira, ou podem ser os mais diversos efeitos. O importante é que você consiga perceber no seu corpo que a respiração está acontecendo. Observe por alguns instantes qual é o elemento que será o foco da sua atenção. Selecionado este elemento, procure permanecer nele focado, atento. Você perceberá que a sua mente irá devagar, que ela irá lhe trazer outros assuntos, que ela irá, por exemplo, acionar algum órgão dos seus sentidos para que outras informações entrem no seu quadro mental. Ao perceber que isso está acontecendo, basta trazer o foco novamente para o elemento que você escolheu ser o foco da sua atenção. Faça isso por alguns minutos e, quando perceber que está divagando muito, encerre o seu exercício e faça as anotações sobre o que você sentiu, a frequência das suas divagações.
E agora? Bom, agora é hora de prática.